Efésios 4, verso 11, vai dizer o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, tá? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui é mestres, tá? É a mesma coisa que mestre, é aquele que tem a responsabilidade, ok, dada por Deus para ensinar a igreja, que tem o dom da palavra, o dom do conhecimento, tá? Porque como falou o Alexandre Torres agora, né? Quem tem ministério precisa ter algum dom que seja associado ao seu ministério para que o ministério dessa pessoa, vamos dizer assim, venha a servir realmente para o crescimento do reino, tá? Então, ministérios e dons, eles andam juntos, certo? Então, por exemplo, eu tenho um ministério em Cristo, certo? Então, eu tenho que ter algum dom espiritual ou natural que venha contribuir com o meu ministério, para que o meu ministério venha contribuir para o crescimento do reino, tá? Edificação da igreja, etc, etc. Perfeito? Então, vamos tocar em algumas questões aqui. Então, apóstolos, por exemplo. Apóstolos, tudo bem, eu creio, tá? Não sei se é a opinião não sei se é a visão dos irmãos aqui também, do pastor Jean e do Alexandre, mas eu, pelo menos, acredito que o ministério apostólico já não exista mais, tá? O ministério apostólico, ele permaneceu até o último apóstolo, que foi o apóstolo João, que foi o último apóstolo a passar para o Senhor, certo? Então, o ministério apostólico, hoje em dia, já não existe mais, tá? Até por questões bíblicas, que a gente não vai tocar nesse assunto agora, tá? O profeta está desvalorizado na igreja. Olha só, o profeta está desvalorizado na igreja. O evangelista, ele é aquele conhecido hoje como missionário, tá? Só que existem dois tipos aí. Hoje, na igreja atual, existe o evangelista, que é aquele cargo na igreja que a pessoa adquire depois que ela foi presbítero, né? Depois a gente vai colocar esse slide aí, tá, pastor? Ok. Do mapa mental que eu tenho aqui sobre como é a estrutura hoje das igrejas, né? A estrutura humana, né? A visão humana mesmo da igreja hoje, que contraria totalmente a palavra de Deus. Enfim, então o evangelista é aquele que vai levar a palavra, né? Que hoje é chamado de missionário. Só que existe hoje na igreja atual o evangelista, como eu falei agora há pouco, que é aquele cargo que a pessoa sobe, né, no ministério depois de ter sido presbítero, tá? E isso está errado. E o missionário já vai ser uma outra coisa. Aí o missionário já vai ser aquele que já vai levar mesmo a palavra de Deus, né, aos confins da terra, que vai ganhar alma para Jesus, né? Enfim. Então, hoje em dia, missionário e evangelista são coisas diferentes no entendimento da igreja atual. Mas, biblicamente falando, evangelista, tá? Ele é aquele que leva a palavra, seja para um público descrente, ou seja para um público crente, tá bom? Mas que ele está fazendo ali um trabalho de evangelista. Tanto é que Paulo vai incumbir Timóteo, tá? A uma determinada igreja, e no meio da sua carta ele vai dizer: cumpre o teu papel de evangelista. E aquele papel de evangelista que Paulo está dizendo para Timóteo cumprir é dentro de uma igreja, com relação ao ensino, com relação a levar as diretrizes, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas, biblicamente falando, o evangelista ele tem dois tipos de compreensão, no sentido de levar a palavra onde a palavra ainda não chegou, que é conhecido hoje como missionário, e o evangelista também é aquele que vai levar a palavra a uma determinada congregação que pode estar andando de forma errada. Tudo bem? Que ele leva tudo isso num sentido do ensino bíblico mesmo, tá? Tanto é que Paulo vai para chamar... fazer o alinhamento, né? Isso, o alinhamento daquela igreja, daquela congregação que está em falta com relação a uma ou mais doutrinas. É o certo? que o apóstolo Paulo praticamente fazia, né? Ele implantava uma igreja, ia lá na frente, implantava outra, depois voltava fazendo Isso. todo o... né? Vendo Isso. como é que foi ou ele enviava pessoas de confiança dele para fazer esse trabalho de visitar igrejas, e ele considerava esse trabalho como o trabalho do evangelista, tá? Uma função mesmo ministerial de evangelista. Entendeu? Certo. Aí voltando aqui, aí pastores, que esse aqui tudo bem, eu acho que não precisa estar explicando a obviedade do ministério pastoral, e doutores, que são os mestres, né? Aqueles incumbidos na igreja e pelo ministério para serem os responsáveis para levar o ensino da palavra à igreja, direcionar a sua congregação biblicamente, tá? Bem, hoje em dia, cadê o profeta?
cadê o evangelista no sentido do que eu acabei de explicar aqui agora, tá? E cadê os doutores? O que nós temos em maior evidência hoje, ministerialmente falando, são os pastores, é o ministério diaconal também, que, na verdade, está hoje na igreja de uma forma deturpada, porque, na verdade, o diácono ele precisa fazer uma obra externa à congregação. É com relação a atender os pobres mesmo, as viúvas, etc, etc. Tá? E hoje o diácono, na verdade, ele tem uma função interna à congregação e só para atender na hora do culto. Ou seja, o que se entende e se pratica hoje sobre o diaconato, biblicamente falando, está ao contrário. Não tem nada a ver com o diaconato, não tem nada a ver com atender na hora do culto. Não que essa pessoa não possa ajudar na hora do culto, mas a sua principal função é atender os irmãos fora da congregação que estão passando necessidade. As viúvas, os órfãos, né? Fazer os órfãos. Sim, uma na verdade, está invertendo a prioridade, né? Está invertendo a prioridade, né? Completamente. Aí vão se levantar pessoas na igreja para ação social, porque eu, geralmente, faço essa associação do diaconato com a ação social, né? Serviço, e o diácono, né? É isso mesmo, é ação social. Só que você tem o diácono, que é para servir na hora do culto e nada mais, né? E tem a ação social que não tem nada a ver com o diaconato. Eu estou falando de hoje em dia, que é a compreensão que existe. Acabou se afastando. Antibíblico, que, em outras palavras mais claras, é antibíblico, né? Tem a questão do presbitério. O presbítero, biblicamente falando, são anciãos. Na Bíblia, a Bíblia deixa muito bem claro que presbíteros são anciãos, porque a palavra presbítero, ela significa ancião, só que hoje tem pessoas jovens com 20, 30 e poucos anos de idade, que depois de diácono sobem no cargo, né? Na questão do plano de carreira que existe hoje nas igrejas, né? Aí de diácono ele vai ser presbítero, jovem ainda, com seus 20, 30 e poucos anos de idade. Mas, biblicamente falando, o ancião, presbítero é um ancião da igreja. É aquela pessoa que é madura na fé, que tem toda uma experiência com Deus e na palavra, que é o exemplo da igreja e que dirige a igreja em termos de doutrina, exemplo, etc, etc. Então, o que se entende hoje por presbítero na palavra de Deus é outra coisa. Tudo bem? Enfim, então, quando a gente faz a comparação do que é bíblico com o que se tem hoje implantado nas igrejas, a gente vê que as igrejas estão andando ao contrário do que a Bíblia ensina, do que o apóstolo Paulo ensinou. E os doutores e mestres aqui, já comentamos, é aquela pessoa que geralmente ela fica só responsável ali. Na verdade, ela pode até ser um professor, a pessoa pode até ser uma professora da escola bíblica, mas ela não é reconhecida no cargo, né? No cargo não, no ministério de mestre, daquele que é responsável pelo ensino da igreja, juntamente com o pastor da igreja. Tudo bem? Inclusive, até queria saber a opinião do Alexandre aí em relação a essa questão dos doutores, e a sua também, como que vocês veem especificamente esse ministério, né? Esse dom de mestres, de doutores, porque às vezes alguém dizer, você é o quê? Sou pastor. Poxa, legal, beleza. Você é o quê? Evangelista. Pô, legal. Você é o quê? Agora, se alguém perguntar, você é o quê? Não, eu sou mestre. Tá se sentindo, hein? Você é o quê? Você é doutor. É como se fosse hoje quase que você fica com vergonha, não é, Torres? De você dizer que você tem o dom de doutor, de mestre. Exatamente. Inclusive, aqui, depois eu vou levar a responder a pergunta do irmão Jean. O pessoal tem como não tem essa compreensão, né, do que eles fazem essa confusão. Vou até deixar bem frisado aqui para quem estiver vendo a live e quem for ver no futuro. O pessoal faz a seguinte confusão: só existe, na verdade, o dom de pastor é o cargo. Ou seja, o pastor é um cargo. Ele é o ápice do cargo dentro da igreja. E os outros, esses cargos, o pessoal inventa essa denominação, que a gente acabou de explicar, o André acabou de explicar, bem explicado que isso são invenções das denominações, não é algo que está pautado na Escritura. Então, como é que eu vejo, eu não sei se vocês vão concordar, como é que eu vejo os cargos? Cargo é uma coisa,
Dom ministerial é outra. O dom ministerial tu exerce dentro do cargo. Qual o cargo que foi criado? Bispo e diácono. O diácono é como se fosse um cargo abaixo do bispo. O bispo, e aqui eu não sei se a gente vai divergir, o André, e se divergir tudo bem, mas bispo, ancião e presbítero, para mim é o mesmo cargo. É um nome diferente para o mesmo cargo. E dentro do cargo de bispo e o cargo de diaconato, a pessoa pode ter qualquer um dos dons ministeriais ele exercer. Mas dependendo do tipo de atuação que ele faça, ele não pode ficar preso à congregação, a exercer o cargo na congregação, de bispo ou diácono. Vou dar um exemplo. O tal missionário, que é o evangelista, tem dom ministerial de evangelista. Ele vai ficar preso na congregação? Não. Ele tem que estar no mundo ganhando alma. Ele não tem tempo para ficar pastoreando. Agora, tem um cara que tem um dom dom de mestre para ensinar, aí entra a questão que o irmão Jean está falando. Eu tenho dom, o quê? Eu sou mestre. Sou mestre na palavra, eu sou doutor na palavra. Eu pego a escritura e eu ensino. Com maestria, né? Isso que é o mestre, ensino com maestria, eu sei explicar. E eu exerço o cargo de pastor na minha igreja, que é o bispo. O pessoal chama de pastor, mas na verdade é bispo. Tanto que algumas igrejas chamam o nome de bispo. Bispo fulano, ou reverendo, inventa esse nome aí, né? Mas é bispo. Então, todo pastor que você vê nas denominações é o tal do bispo. E aquele monte de cargo inventado, você cata lá a maioria é diácono. É isso. Não exerce nada, né? É só um cargo para ficar pegando água, abrindo porta de igreja, arrumando banco, ajeitando lugar para entrar no culto, essas coisas, né? E são muito básicas do básico, né? Foi resumido a isso o diaconato, né? Na verdade, o diaconato foi resumido a isso, né? Isso, o diaconato é muito amplo, né? É muito maior amplo que e isso. Foi resumido a uma coisa interna que, na verdade, deveria ser mais externa do que interna. Né? Claro, o apóstolo Paulo vai dizer, primeiro os domésticos da fé, aquelas viúvas, aqueles órfãos que são da fé. Atende primeiro a esses, não negando os outros que não são da fé. Claro que não. Aí, esse é verdadeiramente o trabalho de evangelizar através do diaconato também. Mas se restringiu a somente ficar dentro das portas para dentro, né? E, na verdade, é mais das portas para fora do que das portas para dentro. E, realmente, a questão de doutores aí e mestres, isso tudo fica com essa visão distorcida por conta da visão eclesiástica e não de uma visão realmente bíblica, né? Do tratar esses 5 ministérios aí, né? De apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de doutores. Na verdade, todos estão aí no mesmo patamar, com funções diferentes, mas no mesmo olhar, porque, na verdade, Deus espera que cada um desses seja humilde. Deus espera que cada um desses seja humilde diante dele. Não importa se você está de profeta, está de evangelista, está de pastor, está de doutor, está de apóstolo, né? Se for colocar também essa nomenclatura de apóstolo. Então, não importa. O importa é que você precisa ser alguém humilde e desenvolver o seu ministério através do dom que Deus te deu. E não ficar esperando, achando que você está num degrau, até o irmão André tem esse slide aí, né? Está num degrau que tem que alcançar outro. E nem sempre é assim a nível de dons. Você tem um dom e você não tem que esperar que você, ou que necessariamente você tem que subir. Não. Às vezes Deus vai separar você para ser pastor. Às vezes vai separar você para ser evangelista. E vai ser a vida inteira. Não é que você vai galgar e agora, ano que vem, eu preciso chegar a mestre, eu preciso chegar a profeta, eu preciso chegar a pastor, chegar a não sei o quê. Não tem essa, como o André falou ali, de cargo de carreira. Né? É claro, se você, como a Bíblia diz, a quem mais... quanto mais tem, mais Deus dá, né? Confere a ele, né? Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, Deus vai acrescentando. Mas não que você mesmo faça daquilo uma escada para você alcançar a nível de título humano. Não é título humano. O reino de Deus não se move através de título humano.
O reino de Deus se move através de humildade naquilo que Deus colocou dentro de você para fazer através dos dons.